efetuamos o cumprimento de 3 prisões preventivas de 3 homens que abusaram de uma jovem de 17 anos na comunidade Sagrado Coração, uma comunidade da zona rural do município de Inhamundá. Foi utilizado policiais do DPI, policiais da delegacia local e da Secretaria de Segurança Municipal, a SESP, que deu um apoio extraordinário para o cumprimento desses mandados. Eu quero ressaltar que foi um crime que causou muita comoção na cidade, porque a vítima ela havia perdido a condição escolar para o momento que ela ia para a aula dela, e ela pernoitou na comunidade, oportunidade em que esses criminosos, são 3 irmãos, eles abusaram sexualmente dela. Eles utilizaram um pó branco, que a gente não sabe a natureza, para dopar ela. O pó não foi suficiente para dopá-la, e aí eles utilizaram de força física, e ela teve vários tipos de lesões em decorrência do abuso sexual que foram comprovados pela perícia. E logo após esse crime, ela tentou suicídio. A informação chegou ao conhecimento da SESP, da Secretaria de Segurança, onde o secretário de Segurança, o policial militar Felipe Veras, levou ela, foi até o hospital para verificar o que estava acontecendo, que havia uma denúncia de tentativa de suicídio. O suicídio dela foi interrompido. E nesse momento que ele chegou até o local, ele descobriu que tratava-se de um estupro. Então, imediatamente foi comunicado o delegado Elton, que é o delegado que estava respondendo pelo município, foi reportado ao DPI, nós montamos uma força-tarefa, eu, inclusive, estava pessoalmente nessa operação, e nós fomos ao município de Inhamundá, conseguimos as lanchas, fomos até a comunidade Sagrado Coração e cumprimos esse mandado de prisão desses 3 elementos. Vale ressaltar que um deles comanda o tráfico local. Então, foi uma operação que deu uma resposta em Inhamundá. Nós estamos diligentes, trabalhando muito duro no combate ao abuso sexual, principalmente de menores, quando são vítimas do interior do Amazonas. Estamos mudando a realidade e entregando um serviço de qualidade para a população. Eu peço a você de Inhamundá, que mora nessa região, nessa comunidade Sagrado Coração, que tiver mais informações de vítimas desses criminosos, que informe a Polícia Civil local, ligue no 181 ou no Disque 100. Nós estamos trabalhando para erradicar, para tirar de uma vez por todas abusadores sexuais do interior do Amazonas, mudando essa realidade de uma vez por todas. Doutor, então trata-se de 3 irmãos, é isso? Perfeito, são 3 irmãos, eles foram presos dentro de casa. Toda a incursão que foi feita pela polícia foi pela região de mata, eles não aguardavam a nossa chegada, e em relação ao cumprimento não houve nenhum tipo de resistência, foi um cumprimento tranquilo, sem nenhum tipo de risco, tanto a integridade física nossa, dos policiais, e nem a deles. Essa moça voltava da escola, né? Ela voltaria para a escola, ela não conseguiu retornar, perdeu a condução e pernoitou na comunidade, oportunidade que eles cometeram os abusos sexuais. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os casos que estão ocorrendo nos municípios, e a gente percebe realmente que tem muitos pedófilos que estão sendo presos atualmente. A gente tem percebido muitas matérias do interior, principalmente. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa ação da polícia. Nós temos um trabalho muito forte de combate à pedofilia, abuso sexual em Manaus. E agora nós estamos levando para o interior por conta do efetivo de policiais que está sendo reforçado. E nós estamos trazendo números que nunca antes alcançávamos. Esses casos, eles sempre existiram. Sempre houve abuso sexual de criança no interior, inclusive existe uma cultura de não denunciar. Então, qual é a nossa prioridade? Nós estamos prendendo quase todos os dias abusadores sexuais de crianças no interior do Amazonas, e nós estamos dando uma divulgação em massa, onde a imprensa faz um papel muito importante de levar o conhecimento à população. E nós estamos estimulando as vítimas a denunciarem, a falarem sobre o caso. Porque quando a vítima fala sobre o abuso sexual, ela se liberta daquele mal, daquele trauma, e a gente consegue ter um conhecimento de todos os casos que estão acontecendo no interior. Então, se a gente divulga, expõe um abusador sexual, é possível que apareçam mais outras vítimas dele. Porque, na minha concepção, o abusador sexual, ele nunca para, né? Ele tem uma atração sexual por crianças e ele vai continuar abusando de crianças aonde ele estiver. Então, a gente precisa expor esse criminoso. A sociedade tem que conhecer ele, para que a gente crie coragem, porque as vítimas que têm vergonha, elas conseguem devolver a vergonha para o abusador. Porque ela não pode ficar carregando esse peso. Ela tem que falar para se libertar disso, e a gente ter conhecimento, poder fazer o nosso trabalho, prender e estimular outras vítimas a denunciarem. Esse é o papel da polícia, isso é a nossa prioridade, é o que nós viemos fazendo hoje e alcançando esse resultado que nós nunca tínhamos alcançado antes. Isso é a prioridade da nossa gestão,
trabalhar o combate ao abuso sexual, combater pedófilo e trazer uma nova realidade para as crianças do interior do Amazonas. E é o que nós viemos fazendo, estamos conseguindo fazer com louvor e a população tem colaborado muito com isso. Então é importante que a gente divulgue, que leve ao conhecimento das pessoas e a imprensa, a oportunidade que eu agradeço pelo trabalho que ela tem feito. Vocês são peça-chave nesse processo. Legal, durante essa pernoite, a adolescente informou sua mãe ficou ali numa área de mata e foi encontrada com os irmãos quando saíram de casa ou perceberam ali a presença dessa adolescente? Ela foi abordada na região da comunidade, foi levada para uma zona de mata, para uma zona isolada, e lá foi onde aconteceram os abusos, né? Ela estudava na comunidade, só que no momento do deslocamento para a aula, ela perdeu a condição e ficou vulnerável. A oportunidade que eles foram lá e cometeram o abuso. Utilizaram um pó branco para tentar dopá-la, não foi suficiente, e aí eles usaram de força física. Todas as lesões que ela relatou foram confirmadas pelo laudo de conjunção carnal, de danos sexológicos, e por conta disso, pela questão do transtorno que ela sofreu, da extrema violência, que ela foi abusada por 3 homens, ela tentou suicídio. Graças a Deus ela não conseguiu, e nós agora vamos trabalhar também a questão social, para que ela possa restabelecer a vida dela normal e melhorar toda essa questão dos danos que causaram na cabeça dela. Doutor, como é o histórico desses homens com a polícia? Passagem? São 3 irmãos, 2 deles não têm registro, mas um deles já tem várias passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas, com indicação, com levantamento da Secretaria de Segurança Pública Municipal de Inhamundá, que ele coordenava o tráfico na região. Então, foi uma prisão muito importante, porque nós demos uma resposta à população e desarticulamos aquele braço do narcotráfico naquela comunidade. Doutor, esse rapaz que ele já tinha passagem Não, esse rapaz, esse autor que tinha passagem por narcotráfico, por outros crimes, ele não tinha mandado em aberto, apenas o mandado em decorrência do estupro, que foi expedido pela comarca de Inhamundá.